Olá, olá você, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Ricardo Russo e nós vamos falar hoje sobre a crase facultativa. Mas o objetivo dessa aula é demonstrar a você de como se deve estudar a língua portuguesa, que é a minha principal preocupação como professor há tanto tempo, com tanta experiência, que sei quais as dificuldades que o aluno enfrenta. Portanto, eu quero mostrar a crase facultativa para ver como você entende língua portuguesa e qual o método que eu uso no meu curso, no meu Clube Português em Foco, que é um clube exclusivo só para quem quer estudar português de verdade e aprender português de verdade com um método único, exclusivo, que funciona maravilhosamente bem. Para deixar você afinadinho, eu preciso que você estude 1 hora por dia português, 5 dias por semana. Em 2 meses você vai estar prontinho. Mas como é que funciona isso? Eu começo pela morfologia e é sobre isso que eu quero falar com você agora. Mas para isso eu vou usar um ponto importante da gramática. Eu vou falar sobre a crase. Bom, você sabe que crase vai aparecer na sua prova, né? Quer dizer, é quase que inapelável que nas provas de língua portuguesa de qualquer banca, praticamente qualquer banca, você vai ter uma questãozinha de crase. É quase que inapelável isso. Ela vai estar lá esperando por você. Se vai estar lá, se a gente sabe disso, a gente precisa acertar. Então, eu vou pegar um caso de crase facultativa, casos de crase facultativa, para testar o seu conhecimento em morfologia, porque esse é o meu método. Eu trabalho a base, eu trabalho o conceito. Se você não aprender base e conceito, não adianta só trabalhar com macetes. Vamos ver, então, como é que isso funciona? Tá ligado aí? Tá prontinho? Sentadinho, bonitinho, pegou um chocolate, tá tudo legal, um copinho d'água. E eu quero falar sobre a questão da crase com você. E eu vou revelar alguns segredinhos de aulas de português, de como elas funcionam. Então vamos lá. Crase facultativa é o nosso ponto aqui. Legal? Então vou pegar aqui a crase diante de pronomes possessivos. Professor, o que é pronome possessivo? Já estamos falando de morfologia, que são as 10 classes gramaticais. Os pronomes. Pronome possessivo, meu, teu, seu. Primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Vamos dar uma olhadinha como funcionam os possessivos junto com a crase, um assuntinho bem bacana. Olha só, vou pegar essa frase aqui. Dei minha solidariedade às minhas colegas. Vai ou não vai crase? A gente pode ter vários caminhos aqui, mas vamos observar a sintaxe, que é outra questão básica, ou seja, a gente tem que trabalhar morfologia e depois sintaxe, e você tem que ser muito bom nessas duas coisas para ter acesso ao resto. É assim que trabalho no meu clube. Você só vai ter acesso se passar pelo simulado exclusivo de cada conteúdo programado. Então, olha lá. Quem é que deu? Sujeito. Quando a gente está falando de sintaxe, você tem que começar pelo sujeito. Então, um sujeito oculto aqui, eu dei. Mas quem dá algo a alguém. Quem estuda regência verbal sabe que o verbo dar tem a dupla transitividade, aqueles verbinhos duplamente transitivos. Tem objeto direto e objeto indireto. Deu o quê? Minha solidariedade a quem? Às minhas colegas. Então, minha solidariedade é o direto e as minhas colegas objeto indireto. Você sabe que o objeto indireto carrega sempre preposição. E você sabe que a crase exige a combinação de duas vogais, a vogal A, preposição, e a vogal A, artigo. Logo, é morfologia pura. Eu tenho que encontrar. Para você aprender definitivamente com grau de excelência crase, você tem que saber identificar a preposição mais o artigo. Então, olha só, se aquilo ali é um objeto indireto, por evidente que ali eu tenho uma preposição a. Quem dá algo a alguém, para alguém. Olha a preposição. Profe, preposição a, ante, até, após, de, desde, com, contra. Olha aí. Tem que conhecer de cara as preposiçõezinhas. Por isso que antes de fazer qualquer questão de concurso público, você tem que passar pela morfologia com o prof. Aí o prof vai botar só exercício de fixação para você botar a cara e enxergar a preposição e enxergar o artigo. Isso é essencial para aprender a crase. Muito bem. Agora, de novo, se eu tenho ali a preposição, o que falta para ter a contração? O artigo. Qual é o artigo de colegas? De novo, morfologia, gente. Só pode ocorrer artigo diante de substantivos. Colegas é um feminino, ali ele é de 2 gêneros, né? Mas você tem o artigo as. O artigo mais a preposição, a crase vai ser obrigatória, inapelavelmente. Coloquei crase ali, tá facinho. Vou para a segunda frase, mesma sintaxe, mas agora eu mudei. Em vez de as minhas colegas, eu coloquei a minhas colegas. O possessivo está no plural. Qual é o artigo de colegas? Nós combinamos que o artigo é as.
Se eu usei apenas o a, o que aconteceu? Eu abri mão do artigo. Significa dizer que aquele a é apenas uma preposição. Então eu não posso usar crase ali de maneira nenhuma. Por quê? Porque aquele a é apenas uma preposição. Quando a gente estuda crase, e nós vamos para uma sala de aula, e eu tenho que dar aula para uma galera, hoje na internet, 1 zilhão, a gente muitas vezes vai fazer o quê? Você vai pelo lado mais fácil, porque sabe que a maior parte dos alunos que estão te assistindo não sabe direito o que é uma preposição. Aí você diz o seguinte, olha, vamos trabalhar da seguinte maneira então, casos de proibição de crase. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não se coloca crase. Proibido colocar crase, é caso de proibição. Mas por que isso? Bom, eu faço o facilitador para você entender, mas na verdade, para você conseguir o grau de excelência, você precisa entender que aqui não tem artigo. Então, a brincadeira da crase é você encontrar morfologicamente preposição, artigo, artigo, preposição. Beleza? Então, não pode ter crase porque aquele a é só preposição. Vou pela morfologia. Dei solidariedade à minha colega. Atenta bem agora. A mesma coisa. A gente sabe que a minha colega ali é objeto indireto. Então, ali há, evidentemente, preposição. Agora, tem artigo ou não tem artigo? Pode ou não ter artigo. De modo que a crase aí, nesse terceiro exemplo, ela vai ser facultativa. De novo, eu estou dando aula para aquela galera que não é boa em morfologia. Legal? Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou ter que dar um facilitador. Então eu vou dizer o seguinte, o facilitador vai ser esse, ó. Diante de pronomes possessivos femininos, legal? Se tiver no plural, primeira frase aí, ó, tudo no plural, a crase é obrigatória. Se o a tiver no singular e o possessivo no plural, a crase vai ser proibida. Mas se tudo tiver no singular, a crase vai ser facultativa. Ora, esse facilitador visa justamente a ajudar o aluno, mas se você só tem isso e não conhece morfologia, você não está em grau de excelência para conseguir acertar 9 questões em 10 de língua portuguesa. Por isso que a gente trabalha a base. E não adianta você ficar ansioso, angustiado, querendo fazer questões das bancas, se você não conhece bem onde está a preposição, onde está o artigo. Vamos ver se eu melhoro isso para você? Então vamos lá. Paralelismo no emprego dos artigos. De novo, morfologia. Vamos pegar um caso comum aqui. A loja estará aberta de segunda a sexta. De novo. Vamos lá. Eu disse que só pode ocorrer artigo na frente de substantivos. Bom, segunda é um substantivo? Sim, feminino. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são substantivos femininos. No entanto, fim de semana, que é bacana, é masculino, né? Sábado e domingo. O sábado ou domingo. Olha aí, morfologia, gente. Então, eu estou falando de substantivos masculinos, ou sábado ou domingo. Então, você não pode botar crase na frente de sábado e domingo, por quê? Porque sábado e domingo são masculinos, substantivos masculinos. Não tem o artigo a, vai ter o artigo o. Ocorre que o artigo na frente dos dias da semana ele é facultativo. O artigo é facultativo. Eu posso falar que a segunda-feira é um dia bacana ou segunda-feira é um dia bacana. Eu não sou obrigado a colocar artigo na frente dos dias da semana. Então, a questão de ser facultativo aqui dá resposta à questão do artigo. Não é a crase que é facultativo, mas o artigo. Então, atenta bem. Ó. A loja está aberta de segunda a sexta. Ora, eu tenho paralelos a segunda e a sexta. Eu coloquei artigo na frente de segunda. O que é de? De novo, morfologia. Essa preposição. Eu não usei o artigo aí. Se eu não usei artigo na segunda, eu não uso o artigo na sexta. O que equivale a dizer que aquele a sexta é apenas a preposição? De novo, morfologia. Legal? Agora, compara com o exemplo do lado. A loja estará aberta da segunda à sexta. Agora, olha só, eu usei da. O que é da? De novo, morfologia, contração da preposição mais o artigo. Usei o artigo na segunda, uso o artigo na sexta. Como existe preposição nessa locução, houve a contração. E agora, no segundo exemplo, eu sou obrigado a usar a crase. Opa, professor, acho que eu estou entendendo um pouquinho melhor esse negócio de crase, porque eu estou explicando morfologia para você. Vamos olhar de novo agora? Mais um caso? Ó. A loja estará aberta até às 18 horas. Dentro dos casos lá de proibição de crase, quando eu faço um facilitador para ajudar você numa relaçãozinha, numa listinha, que ajuda, mas não é tudo. Eu digo o seguinte, olha, se antes do a você tiver uma preposição, não pode ocorrer crase, mas existe aqui uma, vamos chamar exceção, você odeia exceção quando eu falo exceção, né? Ocorre que pode ocorrer um troço chamado locução prepositiva quando você tiver a preposição até.
Professor, o que é uma locução? Aí o cara se impressiona, né? Gente, locução quer dizer mais de um. Uma locução prepositiva é mais de uma preposição. Então ocorre uma locução com o até mais o a. Duas preposições juntas. Pode ocorrer. Então, olha só, a loja estará aberta até às 18 horas. Nesse caso, como eu tenho a preposição até, pode ou não ter o a preposição também depois. Equivale a dizer que a crase, nesse caso, ela é facultativa. Quando você tiver em dúvida, vou dar agora aquele macetezinho, certo? Quando você tiver dúvida e crase na frente de hora, você troca a hora por meio-dia, porque meio-dia é masculino. Então, se der ao, é sinal de que eu tenho o a preposição, o artigo. Aí ocorre a contração. Então, vejamos, olha só. A loja estará aberta até o meio-dia, é só o artigo. Ou até ao meio-dia. Olha como agora eu tenho a preposição e o artigo e o ouvido aceitou plenamente dizer até ao meio-dia. Então o que é esse a do ao? Preposição. E o que é o até? Outra preposição. Olha como existe uma locução prepositiva quando a gente troca 18 horas por meio-dia. Fica mais fácil de a gente poder identificar isso. Vou levar seu comportamento até as últimas consequências. Consequências, feminino, plural, as é o artigo. Pode ocorrer ali também a preposição. Então, de novo, você tem aqui uma crase facultativa. Olha que interessante quando a gente olha esses casos de crase, justamente para você observar a questão da morfologia, que é o que me importa nesse vídeo aqui, mostrar para você que a morfologia é fundamental se você quer um método. Então não adianta você baixar aquela aula de crase do melhor professor do mundo se você não tem a base. Para isso, você vai ter que aprender a base com didática e quem sabe e conhece o risco do bordado. Portanto, gente, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você vai encontrar aqui o meu Clube Português em Foco. E esse Clube Português em Foco é um clube que você paga uma mensalidade de um sanduíche e tem direito a assistir uma série de aulas e ter atendimento individual para ajudar você nessa caminhada. Vamos estudar?